E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Eu estou bem, estou bem. A gente então, pessoal, estamos então continuando na nossa série, nossa série aí do livro do Mark Baer, né? Esse livro grandiosíssimo aí que tem mais de 1000 páginas, né? E a gente então hoje vai estar continuando no segundo capítulo, Neurônios e Glia. Esse capítulo vai ser um pouco mais longo porque ele tem muitos conceitos básicos aí da transmissão sináptica e é importante também entender como que funciona o neurônio, a organização de um neurônio e da glia e toda essa questão de DNA e afins. Eu vou botar então minha câmera agora pro lado aqui e a gente então vai estar prosseguindo aqui neste capítulo. Eu estive também, pessoal, testando algumas opções de leitores de PDF, porque esse leitor de PDF que deixa um pouco a desejar, porque a marcação que eu faço, ela não fica, ó, como vocês podem ver, ela não fica. E não tem como eu apagar essa porcaria dessa borracha, não sei pra que tá aí, é pra bonito só pra preencher espaço, né? Mas eu não achei nada muito decente. Se vocês tiverem sugestões aí do que eu posso estar usando que não envolva pagamento, eu agradeço, tá? Vai facilitar, vai ajudar também aqui na produção dessa série, tá? Eu já havia lido então esse capítulo antes de começar a gravar e para dar uma aquecida também, ver o que vai cair, ver o que é mais importante, tá? E basicamente então eu tinha feito algumas marcações, mas foi no outro e daí eu tive alguns problemas e me irritei um pouco e afim. Então a gente começa aqui na introdução, pessoal. Vamos estar fazendo o mesmo esquema então que no último episódio, que eu fui vendo aqui, lendo um pouquinho e explicando para vocês caso então caísse algum conceito mais importante. Na introdução então que a gente tem que ter em mente, tá? A gente então deve iniciar aprendendo como cada célula do sistema nervoso trabalha e depois observar como elas estão associadas para trabalhar em conjunto, tá? Então a gente tem que aprender as células, a gente tem que começar pela unidade básica do sistema nervoso, que é a célula, que é o neurônio, né? Em neurociências não há necessidade de separar mente de cérebro. Quando entendermos plenamente as ações individuais e combinadas das células do sistema nervoso, compreenderemos nossas habilidades mentais. Como eu falei no capítulo anterior, tá, pessoal? Antigamente, hoje ainda existe muito essa questão de o pessoal acreditar que mente é diferente de cérebro, que um é diferente de outro, mas na verdade quando a gente vai entendendo os conceitos, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente percebe que não é bem assim, que mente e cérebro são um só. E o que leva a essa separação de mente e cérebro? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento, a ignorância, ela leva a teorias da conspiração e afins, então, que gera esse tipo de pensamento, né? A organização desse livro, então, ela reflete essa neurofilosofia. Então, basicamente, a gente vai se concentrar nesse capítulo em neurônios e glia. E a gente então sabe que mais ou menos existem cerca de 85 bilhões de cada no sistema nervoso. 85 bilhões dessas células, então, né? Existem na literatura pessoas que digam que existem 100 bilhões, existem outras que digam 86, então a gente pode assumir um meio termo, dizendo que está entre as duas. O livro ele é mais recente, ele diz que é 85 bilhões, então vamos nos basear então pelo livro. Tá, importante então, galera, ter em mente que os neurônios eles vão ser mais estudados nesse capítulo, tá? As células gliais, o que são as células gliais? O livro ele traz então um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse desenho aqui e eu espero que eu faça bom porque não tem como apagar. Eu vou fazer mais embaixo porque minha webcam vai estar aqui na esquerda, tá? A gente então faz assim, ó. A gente tem aqui, é como se a glia então fosse um cookie. Um cookie, é isso que o livro traz, ó. A glia ou células gliais contribuem para as funções neurais, principalmente por meio do efeito isolante, de sustentação e de nutrição dos neurônios vizinhos. Se o sistema nervoso central fosse um biscoito com pedacinhos de chocolate e os neurônios fossem pequenos pedaços de chocolate, a glia seria a massa do biscoito que preenche todos os espaços e assegura que os pedacinhos de chocolate se mantenham suspensos no seu local apropriado. Até a palavra glia, ela vem do termo grego, toda a palavra, tudo que a gente for ver, tudo mesmo fora das neurociências, tudo tem uma genealogia de onde é que surgiu essa palavra.
A palavra grega, então, é aqui, ó, para cola. Isso é, então, glia. Então, continuando, aqui eu, então, desenhei o que seria, então, a glia. E, deixa eu mudar de cor aqui, pegar o pretinho aqui. E, por exemplo, isso aqui seriam, então, os neurônios. Os neurônios. E no meio desses neurônios que estão se comunicando, tem mais glia aqui, preenchendo esse espaço, assim, no meio. Então, a glia, ela ajuda a compor o córtex e o encéfalo e todo o sistema nervoso, né? Basicamente, então, seria isso, pessoal. Referente, então, às definições até que o próprio livro traz, né? Então, a neurociência, assim como outras áreas do conhecimento, ela possui uma linguagem própria. Então, a gente tem que aprender, então, um pouco do vocabulário. Isso é bastante na questão anatômica, né? Isso a gente vai estar vendo mais para frente. Basicamente, ele, então, fala das palavras-chave que vai ter ao final do capítulo. Palavras que vão estar em negrito, né? É basicamente para a gente estar revisando e estudando. Bom, pessoal, então entendendo o conceito de célula glial e neurônio, a gente então prossegue. O livro, então, gente, vai estar trazendo como que surgiu a doutrina neuronal, né? Como que o pessoal foi estudando os neurônios, considerando que eles têm esse tamanho aqui, ó, 0,01 a 0,05 milímetros de diâmetro. Cara, isso é muito pequeno. Para vocês terem ideia, a ponta de um lápis não apontado tem cerca de 2 milímetros de calibre, já é daquele tamanho, imagina 0,01 a 0,05, mano. Então, os neurônios são 40 a 200 vezes menores. Então, o livro ele vai estar fornecendo um sistema métrico que temos aqui, pra gente então não tá falando abobrinha, né? Não tá falando bobagem, por exemplo, chamar isso aqui de micrômetro ao invés de nanômetro, ou chamar isso aqui de nanômetro ao invés de micrômetro, enfim, tá? É um sisteminha, então, que o livro traz aí. Então, os neurônios eles não poderiam ser estudados. Não tinha como estudar os neurônios. Então, isso passou a ser possível apenas com o desenvolvimento do microscópio composto, no final do século, então, 17. Mesmo assim, então, os obstáculos eles persistiram, tá, pessoal? Foi necessário obter cortes muito finos que não fossem de espessura muito maior que o diâmetro das células. E por o tecido neural ele ter uma consistência semelhante à da gelatina, eles então tiveram que elaborar um método para endurecer. No início do século, então, 19, os cientistas... Ai, caralho. Aí não tem como apagar, mano. Enfim. No início do século XIX, os cientistas descobriram como endurecer ou fixar os tecidos por imersão em formaldeído. Eles desenvolveram um aparelho especial chamado de micrótomo para obter secções muito finas. Então eles aprenderam a fixar, tipo, endurecer, porque considerando que o tecido neural ele é muito gelatinoso, como o próprio livro então sugere, né? Então a gente foi tendo esses avanços no campo da histologia, né, que é o estudo das células, com o avanço então da microscopia, com o avanço desse método de fixação, né? E então surgiram as colorações, tá, pessoal? As colorações, por exemplo, essa aqui que eu tô apontando aqui, e essas aqui, ó. Olha que legal, olha que bonita essa imagem, mas a gente já vai voltar, tá? Começou a surgir então a coloração. E essa coloração inicialmente então surgiu pelo alemão Franz Nissel no fim do século então 19. Nissel ele mostrou que um tipo de corante básico podia corar os núcleos das células, bem como os elementos encontrados agrupados em torno dos núcleos dos neurônios, que é essa imagem então 2.1. Aqui a gente aproximando, então a gente tem, por exemplo, os neurônios, ó, pessoal, circulados aqui, ó. Esses roxinhos mais fortes, tá? Podem ser considerados então os neurônios, ó. Corte fino do tecido nervoso corado com violeta de Crecila, um método de Nissel. Os aglomerados de material densamente corado ao redor dos núcleos celulares são os corpúsculos de Nissel. Então essa parte externa aqui então aos neurônios, né? Bom, basicamente então após a gente ter então surgido então essa questão dos neurônios corados com o método de Nissel. Após isso então surgiu o método de coloração de Golgi, que é esse belo rapaz aqui, ó, com esse belo bigodão aqui, ó.
Sim, ó. Galãozão, ó. Então esse cara, mano, ele... O que ele fez? Vamos ler aqui então. Os neurônios são muito mais que isso, mas tal conhecimento não foi possível antes do surgimento de um método de coloração inventado pelo histologista italiano, mamma mia, Camillo Golgi. Em 1873, Golgi descobriu que impregnando uma amostra de tecido neural com a solução de cromato de prata. Com o cromato de prata, então, ele descobriu um novo método de coloração, tá? E com essa coloração, então, se obtinha uma pequena porcentagem de neurônios colorados de negro em toda a sua extensão. Que é essa figura aqui, ó, que a gente acabou de ver, ó. Eles ficam... Cara, isso aqui é muito bonito, ó. Imagina fazer isso em 1800 e lá vai pedrada, né, mano? Ó, os negócios aqui, ó, assim, ó. Tudo cabeludão, assim e... Enfim, é uma falha tentativa de representar um neurônio, tá? Mas aqui, como vocês podem ver, ó, essa toda a extensão aqui, ó. Deixa eu pegar um outra coisa aqui, ó. Eu vou pegar uma corzinha vermelha aqui que eu acho que vai ficar legal, tá? Isso aqui tudo, ó, que vem por aqui, ó. A gente tem o soma aqui, ó. Onde é que fica o núcleo, a questão do DNA. A gente tem o... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, então, a gente tem um axônio, ó, que se estende grandiosamente, ó. Que persegue assim, ó, que sobe aqui, ó. E pra cá a gente tem as ramificações, né? Os dendritos e afins, tá? Isso então são os neurônios através do método de coloração de Golgi, tá? Então basicamente aqui tem uma outra imagem, os componentes básicos então de um neurônio. Até botei a imagem um pouco para a esquerda para não atrapalhar aqui, tá? Mas isso aqui então é a imagem, tá, pessoal? Esse método de coloração de Golgi então permitiu a gente chegar a essas imagens, tá? Vamos ver o que mais temos aqui então. O procedimento de Golgi mostra que os neurônios possuem pelo menos duas partes distintas, tá? Que foi o que a gente viu, tá? Uma região central que contém o núcleo da célula, que é essa partezinha aqui, ó. E numerosos tubos finos, tá? Que irradiam da região central, que são os axônios, tá? Que eu já numerei, já marquei aqui de canetinha preta também, tá? A região inchada que contém o núcleo celular recebe vários nomes que podem ser usados indiferentemente. O corpo celular, soma e pericário, tá? Então, diferentes nomes pro núcleo, pro soma e afins, tá? Os finos tubos que irradiam do soma são chamados de neuritos e são de dois tipos, axônios e dendritos. Então, pessoal, o axônio e os dendritos aqui, ó, o conjunto da obra, nomeia eles como neuritos, tá? É como um encéfalo. O encéfalo não é o encéfalo é o conjunto da obra, é o cérebro, é o cerebelo e o tronco encefálico que a gente, na verdade o cerebelo, né, que a gente já viu no episódio, no capítulo anterior. Seguindo então um pouco, o corpo celular em geral origina um único axônio, que é o que a gente viu aqui, tá? Mas ele então pode estar se estendendo, ele podem se projetar por grandes distâncias no corpo, 1 metro ou mais. Os histologistas da época imediatamente reconheceram que os axônios atuam como fios condutores, que transmitem os sinais referentes dos neurônios, tá? Então o pessoal meio que reconheceu pelo tamanho, isso aqui foi considerado então como um fio condutor, tá? Que transmitia as informações daqui para cá, para essa direção, né? Os dendritos, por outro lado, raramente são mais longos que 2 milímetros. Então isso levou eles à conclusão de que os dendritos eles então atuariam como antenas, tá? E eles receberiam as sinalizações que chegam, as aferências que chegam então dos outros neurônios, tá? As informações que vêm dos outros neurônios eles captam, eles seguram e, né, propiciando então que exista essa comunicação, não só o envio, mas também o recebimento de informação. Pessoal, esse rapaz aqui, ó, o Santiago Ramon e Cajal, ele foi um outro cara que deu uma contribuição, tá? O Golgi, então, ele inventou o método de coloração, mas foi um espanhol contemporâneo de Golgi que o empregou com maior eficiência, que é o Santiago Ramon e Cajal. Ele foi um histologista e um artista habilidoso que conheceu o procedimento de Golgi em 1888. Ele fez então uma série de publicações notáveis ao longo dos 25 anos subsequentes. Cajal utilizou a coloração de Golgi para desvendar circuitarias de muitas regiões do encéfalo. Então o que ele fez? A gente tem um cérebro bonitinho aqui, ó. O que ele foi fazendo? Ele foi usando esse método de coloração
para ir vendo por quais caminhos que seguiam os neurônios, as circuitarias, por exemplo, como que era tal caminho que era seguido. Vai ter uma imagem até mais para baixo aqui, deixa eu ver, ó. Esse aqui então é este aqui é um trabalho que ele fez, tá? Para nomear circuitarias, tá? Os caminhos que os neurônios seguiam dentro do cérebro. Seguindo então, de modo curioso, então, esse aqui é um ponto interessante, tá? Mais uma vez uma briga entre o pessoal. Esse cara aqui então já ficou mais nervoso, tá? E esse cara aqui, ó, esse cara aqui também mais nervoso, tá? Ele teve uma briga então entre eles, uma briga de forma de dizer assim, uma discussão que existe na ciência, né? Eles chegaram a conclusões completamente opostas sobre os neurônios. O Gold, ele defendia, o Gold é aquele rapaz de cima, lá de cima que a gente acabou de ver, que o ponto de vista de que os neuritos, Gold defendia o ponto de vista de que os neuritos de diferentes células eram fusionados, ou seja, juntos, né? Uns aos outros para formar um retículo contínuo, então seria uma única célula, né? Ou rede, de forma similar às artérias e veias do sistema circulatório, que são como se fosse só uma, né? De acordo com essa teoria reticularista, o sistema nervoso é uma exceção à teoria celular, a qual estabelece que a célula individual é a unidade elementar funcional de todos os tecidos animais. A célula, então, individual, uma só, né? O Carral, então, esse rapaz aqui, que já ficou mais tranquilo agora que a gente citou o nome dele, ele fez o contrário, tá? Ele argumentava ferrenhamente que os neuritos dos diferentes neurônios não possuem continuidade entre eles e se comunicam por contatos. Olha só, os primeiros sinais da sinapse surgindo, né? E que não era por continuidade essa comunicação, ela era por contatos. Os neurônios se comunicavam diferentemente. Fulano conversou com esse ali, é como se fossem vizinhos, é como se fosse todas as casas numa só, o ponto de vista do Gold, e do Carral como se as casas fossem separadas, e a gente vai conversando com o nosso vizinho e vai gerando informação, tá? Essa ideia de que a teoria celular também se aplica aos neurônios veio a ser conhecida como doutrina neuronal, que é aquela palavra que a gente viu lá em cima no começo. Embora Gold e Carral tenham compartilhado o prêmio Nobel em 1906, eles permaneceram rivais até o fim. Não viraram amiguinhos, então. As evidências científicas, então, dos anos seguintes, tá, pessoal? Elas comprovaram, apoiaram substancialmente a doutrina neuronal, mas a comprovação final, então, só quando teve a microscopia eletrônica, tá? O poder de resolução maior do microscópio eletrônico, que aí a gente pôde finalmente estar investigando, tá? Então aqui é o desenho do rapaz ali que eu acabei de mostrar, do Carral, né? E aqui a gente tem um pequeno quadrinho, tá? Que mostra, esses quadros vai ter bastante no livro, de especial interesse caso a pessoa se interesse, tá? Mas aqui vai falar então um pouco do microscópio. Deixa eu desativar minha câmera aqui. Deixa assim, eu não sei qual que é o botão agora antes que eu faça o caca. Mas, ó, vocês podem estar pausando, tá? Deixa eu botar ela pra esquerda, pra direita. Vocês podem estar pausando, pessoal, para ler isso aqui, caso vocês tenham interesse na questão da microscopia. Mas hoje aqui, ó, a gente já consegue ver os neurônios bem detalhados, tá? Com os dendritos aqui, ó, surgindo e afins para estar, então, investigando. Mais para frente no livro, então, a gente tem uma imagem aqui que representa, então, os neurônios que eles estão em contato, mas não em continuidade, tá? Esses neuritos foram reconstruídos a partir de uma série de imagens obtidas em microscópio eletrônico. O axônio, corado em amarelo, está em contato com um dendrito, corado em azul. Então, este aqui em amarelo é o axônio. Isso aqui, então, a gente pode considerar um dendrito, tá? A comunicação está acontecendo entre eles. Talvez essa imagem aqui muito aproximada faça parecer o dendrito muito maior do que ele realmente é, mas o dendrito é só aquelas pecinhas assim que saem do... Claro, tem aquelas ramificações maiores que a gente acabou de ver, né? Isso aqui talvez possa ser uma delas, tá? Então, o axônio está se comunicando aqui, o dendrito, que é aquele receptor que captura o sinal, e o axônio, então, que transmite e envia o sinal através dos botões sinápticos e da sinapse, né? Tem uma fenda sináptica bem pequenininha aqui no meio que permite que os neurotransmissores fiquem ali na fenda. O protótipo de neurônio. Então a gente agora começa a chegar numa parte interessante, a gente sai um pouco dessa questão da história. E pessoal, a gente entra então na questão de como que é composto o neurônio, tá?
A gente então começa o passeio pelo soma, como o livro sugere, né? Que a parte central é aproximadamente esférica do neurônio. O corpo celular do neurônio típico possui aproximadamente 20, eu não lembro o que é isso aqui, de diâmetro. O fluido aquoso no interior da célula é chamado de citosol. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Sim. Aqui também diz, ele vai dizer... Bom, mas basicamente o soma então seria essa parte central, pessoal. A gente tem um núcleo, essa parte aqui, ó, tá? A gente tem um núcleo aqui, essa parte central. E a gente tem o soma, que é o todo aqui, né? Bacana essa imagem até, tá? E dentro do soma, então, tem um fluido aquoso, tá? Que é o citosol. O citosol é tudo isso aqui, menos o núcleo. O citosol dá pra dizer que é essa parte externa, ó. A gente tem essas partes externas aqui do núcleo. Isso tudo é o citosol, é banhado pelo citosol, tá? E isso aqui, então, é o núcleo. Daí ele não faz parte desse citosol. É uma substância rica em potássio, a gente já vai ver a importância disso logo mais, né? Porque é a diferença de potássio e sódio e que faz o gerar potencial de ação, né? Dentro do soma, diversas estruturas delimitadas por membranas são coletivamente chamadas de organelas. Aqui vai dizer, ó, o corpo celular do neurônio contém as mesmas organelas encontradas nas demais células animais. As mais importantes são o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo plasmático liso e o aparelho de Golgi, as mitocôndrias, que é responsáveis pela respiração celular. Aqui diz então que eu falei, ó, tudo que está contido no interior da membrana celular, incluindo as organelas, mas excluindo o núcleo, é referido coletivamente como, na verdade, citoplasma, né? Não é citosol. Eu falei bobagem, tá? Então considerem que tudo isso aqui fora é o citoplasma, tá? O interior ou exterior da célula. Seguindo então, a gente tem o núcleo, tá? O núcleo que remete a nós, que é uma palavra também, mais uma vez, o núcleo, essa parte que eu acabei de mostrar para vocês. Então ela tem o diâmetro dela ali, tá? É delimitado por uma dupla membrana chamada envelope nuclear. A envelope nuclear é todo perfurado com esses poros aqui, então... Esses porozinhos aqui, como a gente tem na pele também, os buraquinhos para fazer a respiração e tá saindo para sair o suor, né? Seguindo um pouquinho então, dentro do núcleo, então isso é importante, tá? A gente tem os cromossomos que contêm o material genético. Isso aqui é outra coisa importante. Dentro então, do núcleo, a gente sabe que está o material genético, ou seja, o DNA. Ácido, palavrão, pip. Seu DNA foi transmitido para você a partir de seus pais, e ele contém a informação para formar todo o seu corpo. Então, pessoal, o DNA de cada um dos neurônios, ele é o mesmo que tem nas células do fígado, do rim ou dos outros órgãos, tá? Isso é importante, o DNA está presente em todas as células do corpo da mesma forma. Porém, o que distingue o neurônio de uma célula hepática são as partes específicas do DNA que estão sendo utilizadas para compor a célula. A gente não vai estar usando não vai estar sendo feita a mesma leitura genética, tá, para células das células neuronais, que, por exemplo, usaria no rim. Por exemplo, no rim a gente usa tal parte do DNA, no estômago a gente usa tal parte do DNA para produzir proteínas que talvez enzimas que, por exemplo, quebrem o leite, consigam processar o leite, o frango ou afins, tá? Para isso então que estaria servindo o DNA, né? O DNA ele dá para o seu tradutor, a gente já vai estar vendo, isso talvez não vá fazer muito sentido agora. Ela dá então para o seu tradutor o material necessário para produzir uma enzima, uma proteína que vá em tal lugar da célula, faça tal coisa, digira alguma proteína, alguma coisa que a gente ingeriu, tá? Cada cromossomo ele contém uma dupla fita de DNA entrelaçada. Se o DNA de todos os 46 cromossomos humanos fosse desenrolado em alinhado, olha só, ele poderia somar mais de 2 metros. Basicamente uma encheção de linguiça, tá? Mas que é importante, com certeza. A leitura do DNA, então, isso aqui é importante, tá? A expressão gênica é a leitura do DNA, tá? O produto final da expressão gênica, então, é a síntese de moléculas chamada de proteínas. A síntese proteica, a síntese de proteínas, que foi um negócio meio, quando eu estudei, eu demorei para aprender. Cada proteína, então, pode ter uma variada forma de tamanhos e formas, tá? Realizando diferentes funções, tá?
a síntese proteica, a produção de moléculas proteicas ocorre no citoplasma, que a gente acabou de ver, tá? Então, por exemplo, eu já vou explicar com o desenho aqui pra vocês. Mas só lendo um pouco, pode ser que fique confuso a leitura, tá, pessoal? Mas aí vocês podem pausar também e ler. É bem fácil de conseguir o PDF desse livro também pela internet. Vocês podem ir acompanhando na leitura, tá? Seguindo então um pouco pra frente, ácido ribonucleico mensageiro, então, que é o RNA mensageiro, ele vai então entrar no núcleo da célula. Entrando no núcleo da célula, ele vai pegar as informações que tem lá dentro, ele vai separar elas, e separando essas informações, ele sai por aqueles poros, e saindo por aqueles poros, ele vai então para os ribossomos, essas coisas que a gente também já vai estar vendo mais para frente, tá? Basicamente seria isso, então, referente ao sequência específica do nucleotídeo na cadeia, representa a informação no gene, assim como a sequência de letras confere o significado de uma palavra escrita. E olha só que desenho legal, tá? Isso aqui também vocês podem estar pausando para ler, né, que a gente tá tendo uma comunicação sináptica, ó. Me fugiu o nome dessas porcariazinhas aqui, eu não lembro agora. Mas umas bolsinhas que ficam armazenadas ali na fenda sináptica, no terminal sináptico, e elas são liberadas, tá? Nos neurônios, na fenda sináptica, as vesículas, lembrei. Mas é outra coisa que a gente vai estar vendo pra frente, tá, pessoal? Agora, galera, agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar pra quem não prestar atenção. O que acontece aqui? Caralho, meu mouse travou aqui, ele começa a gravação, ele trava, tá? Assim, aquilo que eu tava falando então de transcrição, que o RNA mensageiro entra. Vamos começar do início, vamos começar do zero, tá? Tá. Considerando então que a gente tem este núcleo aqui, tá? Caralho, isso aqui já tá tudo rabiscado, mano. A gente tem esse núcleo aqui, tá? Essa bolona aqui no meio do soma da célula. E ela tem esses buraquinhos aqui, tá? O RNA mensageiro, então, ele está lá dentro, tá? Eu não me recordo se ele já está lá dentro ou se ele entra. Enfim, mas não vem ao caso, tá? Ele vai entrar, ele vai estar ali dentro, ele vai pegar a informação. Agora a gente... Considerem que essa imagem aqui, essa bolona aqui, então a gente vai dar um zoom, ó. Vocês podem ver, ó, que ela tá dando um zoom aqui dentro da célula. Deixa eu até mudar a câmera de lado aqui para não ficar na frente. Assim, pessoal, então... A gente deu um zoom aqui. Considerando então que a gente deu um zoom dentro do núcleo, tá? Dentro do núcleo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o gene. O que é o gene? O gene é o DNA. Para esse DNA ser usado, já que o DNA não pode sair o DNA não pode sair dali de dentro, porque ele é muito grande, ele é tudo enrolado assim, é um círculo ali dentro dessa bola. O RNA mensageiro é menorzinho, então ele consegue sair por esses poros. E esses poros estão ali justamente para isso, tá? O RNA mensageiro, então, ele vai iniciar o processo de transcrição. O que é o processo de transcrição? Ele vai estar lá dentro da célula, tá? E estando dentro da célula, ele é a junção do RNA polimerase. Ele vai pegar, então, uma parte do DNA. Ele vai pegar uma parte específica, por exemplo, o DNA vai estar... a célula vai estar querendo que seja... A célula, na verdade, não quer nada, né? Ela só é refém das circunstâncias. Mas a célula, ela vai estar, por exemplo, demandando que ela produza tal proteína. Vamos produzir tal proteína agora, galera. Vamos produzir uma proteína para botar lá no final lá do axônio, para botar lá no terminal sináptico, lá para produzir talvez aqui mais um canal de sódio, mais um canal de potássio, mais uma entrada para a célula, mais um dendrito para aumentar talvez o dendrito, para aumentar a nossa comunicação. Enfim, ela quer fazer alguma coisa. Ela quer fazer essa coisa. O que ela vai fazer? Ela vai chamar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro já tem o nome de mensageiro, coitado, por causa disso, né? Ele vai lá, vai entrar, vai fazer toda essa voltinha aqui e vai se ligar numa parte específica aqui do DNA, que é aquela parte específica do DNA. Ó, o DNA vai falar para o RNA mensageiro: ó, RNA, pega essa partezinha minha aqui, ó. Essa partezinha aqui minha tem essas informações para tu fazer lá. Com essas informações aqui tu vai conseguir fazer e a galera lá vai conseguir fazer o trabalho final. Mas tu tem que pegar essa informação aqui. O que o RNA mensageiro vai fazer? Ele vai lá e vai pegar essa informaçãozinha aqui. Quando ele tiver feito o processamento, então o RNA tiver feito esse processamento de transcrição,
ele sai então do núcleo, com esse pedacinho aqui, ó, ele sai do núcleo, sai pelos poros e vai para o citoplasma. Basicamente, então, quando ele sai do citoplasma, ele vai então lá para os ribossomos, mas isso a gente vê daqui a pouco, tá? A gente então tem aqui, deixa eu botar para a esquerda agora. Aqui tem uma visão mais aproximada, então, deixa eu mudar de cor aqui para mostrar o que eu tô fazendo, tá? Essa cor aqui não ficou muito legal, vamos pegar um vermelho, tá? Isso aqui então, pessoal, isso aqui tudo, tá? É a mesma coisa que isso aqui, mas é que isso aqui, então, isto aqui, ó, é uma aproximação, tá? Então a gente tem o promotor, que é o início do DNA, onde é que vai ser, onde é que o RNA vai se ligar, por exemplo, isso aqui é o promotor, tá? Ou aproximado, isso aqui é o promotor, é onde é que começa o processo, tá? E o término, como o próprio nome sugere, é o término, que é aqui, é onde é que vai terminar, tá? E a gente tem os exons. O que são os exons? Os exons, eles então são as informações que são importantes, que vão ser usadas. Os introns são as informações que não serão usadas. O que o RNA faz? A gente não precisa dessas informações, a gente não precisa desses introns, essas partezinhas mais azuis fraquinho aqui. A gente não precisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar e vai juntar. Daí aqui está o promotor e aqui está o término. Percebem como ficou menor, pessoal? Isso aqui então são tudo exons. É o exon 1, é o exon 2 e é o exon 3, tá? E aqui então é o término e aqui é o promotor, não é de juiz, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Porque isso é a transcrição, é a forma que o RNA mensageiro vai agir para pegar a informação específica que ele quer lá do neurônio, do DNA, tá? Isso aqui é o DNA, essa partezona grandona aqui, tá? Já tá ficando uma rabiscaiada do Janho. E o RNA mensageiro então vai transcrever os exons e vai juntar eles num pedacinho pequeno e ele vai sair então do núcleo. Aqui então tem a transcrição gênica em palavras, tá? Moléculas de RNA são sintetizadas pela RNA polimerase, que é esse trenzão aqui. Então processados produzindo RNA mensageiro que leva as instruções genéticas do núcleo ao citoplasma para a síntese proteica. A transcrição inicia na região promotora do gene e termina na região do término. O RNA precursor deve ser cortado e reunido para remover os introns que não codificam a proteína. Então a gente quer produzir tal proteína, e com essa proteína a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer aquilo. Mas essas porcarias desses introns não são necessárias para produzir aquela maldita daquela coisinha lá também, né? Aqui então, galera, abaixo então do que eu acabei de explicar para vocês vai estar escrita basicamente explicando isso que eu acabei de explicar, tá? Um processo de produção é uma sequência de RNA mensageiro que contém informação de um gene e é chamada de transcrição, tá? É a transcrição, tá? E o RNA mensageiro é o resultante chamado de transcrito, tá? Então, enfim, as nomenclaturas aí vocês podem ler. Lendo e vocês vendo minha explicação, vocês vão conseguir então tá entendendo, tá? Algumas dessas regiões tratando são reconhecidas como importantes para regular uma extremidade do gene está o promotor, a região da enzima que sintetiza o RNA, se liga-se para iniciar a transcrição, que é aquilo lá que eu falei, que o promotor é o início. Aqui tem, na outra extremidade está uma sequência chamada de término, que é onde é que termina, que reconhece como ponto final para a transcrição, tá? Além das regiões do DNA que não codificam proteínas e que estão flanqueando as sequências gênicas, há frequentemente fragmentos de DNA dentro do gene que não podem ser usados para codificar. Então, se tu quer codificar uma proteína, tu não pode usar esses introns. Se tu quer codificar, por exemplo, uma proteína que exerça tal função, tu vai ter que usar esse e esse. Quer fazer uma proteína que faça outra função, então talvez tu não vai usar esses aqui, mas vai usar talvez aqui e aqui talvez, e vai ignorar o resto. Depende do que vai ser feito. Cada pedaço do DNA serve para uma coisinha, tá? Ele é o livro que tem todas as informações e esse livro a gente vai acessar pra gente ver como é que a gente vai fazer um foguete, como é que a gente vai fazer um carro, como é que a gente vai criar uma bola do zero, né? Então, ele vai falar dos introns e dos exons, que é o que eu já falei, vai ter a corte de junção, que eu já falei também. Os introns são removidos e os exons restantes são fusionados, que é o que eu falei também. Na verdade é que em alguns casos determinados exons também são removidos com os introns, que é o que eu falei, né? Produzindo um RNA mensageiro distinto.
que na verdade codifica uma proteína diferente, que é o que eu falei também, né? Que depende do que a célula quer fazer, né? A transcrição de um gene, o único gene pode dar origem a diferentes moléculas de RNA mensageiro e de proteínas. Então basicamente vai ser isso aqui, pessoal, tá? Vai ter o DNA paradinho, vai chegar o RNA mensageiro, vai fazer a transcrição, ele vai fazer a tradução e vai formar a proteína lá nos ribossomos, tá? Que é o que eu falei aqui também, os transcritos de RNA mensageiro emergem do núcleo através dos poros presentes no envelope nuclear, que é aquela camada, né, do núcleo. E elas se dirigem para os sítios de síntese proteica em algum local do neurônio. Nesses sítios, a molécula de proteína é sintetizada da mesma forma como foi a de RNA, pela ligação de muitas moléculas pequenas formando uma cadeia. No caso das proteínas, os blocos constitutivos são os aminoácidos. Então, com aminoácidos, tu produz as proteínas. E há 20 tipos diferentes de aminoácidos. Essa síntese proteica a partir de um aminoácido sob o controle do RNA é chamada de tradução. Então a tradução, o que vai ser? A tradução vai ser o processo final, que vai pegar aquela informação, e naquela informação ela vai juntar os aminoácidos vai produzir a proteína, tá? O RNA mensageiro basicamente é aquele cara que traduz. Por exemplo, consideramos que o DNA é o chinesinho. O chinês, desculpa os chineses, tá? É pra gerar uma emoção a mais aí, tá? E o DNA é o chinês, tá? Na transcrição, o RNA mensageiro é o tradutor, tá? O chinês quer conversar, por exemplo, com o espanhol, que se passa, cabrón. E ele vai fazer a tradução. Fazendo essa tradução, aqui a proteína ela vai conseguir entender, então. Mas se não tiver o RNA mensageiro, essa informação não vai chegar até lá. Então tem que ter o RNA mensageiro para fazer essa tradução, tá? Então, de forma geral, pessoal, o que vai estar trazendo essa parte aqui? Genes neuronais, variação genética e engenharia genética. Vai estar basicamente falando que um novo conhecimento desses genes é atualmente possível. O genoma humano, a gente já conseguiu decodificar o genoma humano. A gente já conhece as 25 mil palavras, entre aspas, que formam o nosso genoma. Sabemos onde esses genes estão localizados em cada cromossomo, quais genes são expressos unicamente nos neurônios. Então vai estar falando também sobre as doenças, algumas patologias, né, como por exemplo a esquizofrenia, o autismo. O que tem de genética errada aí? O que tem de genética que foge do comum, que a gente considera como normal? O que tem de genética errada aí pra estar causando isso aí? O que tem aí? Então o pessoal meio que tá estudando isso, né? Eles estão vendo o que tal gene pode causar, o que outro gene pode causar, que é basicamente aqui, ó. Tem sido demonstrado que alguns, por exemplo, aqui vai falar então das material genético, né? Que às vezes pode ter algumas alterações em alguns genes, alguma expressão e afins, né? Às vezes algum gene nas regiões que flanqueiam o DNA também, que regula a expressão gênica, pode estar uma proteína errada ali no meio, pode ter né, perturbando uma função neuronal. Um distúrbio que se manifesta com uma deficiência intelectual do autismo, por exemplo, é a síndrome do X frágil, que é uma falta de um DNA lá, né? Tô falando meio por cima, pessoal, pode ser que eu esteja falando coisas que não vêm ao caso, né? Mas aí vocês podem até estar corrigindo aí, complementando também, compartilhando o conhecimento de vocês, né? Muitos dos genes carregam mutações, poliformismos, que vai falar um pouquinho então dessa tradução que o RNA mensageiro faz, mas não vem tanto ao caso do que eu tô querendo passar para vocês, e eu não tenho conhecimento muito profundo disso, né? Então eu prefiro me ater mais às partes que eu mais ou menos já posso dar um caminho para vocês, né? Mas o livro ele é bem extenso e pode também, o pessoal aí que gosta desses assuntos tá também estudando, tendo a oportunidade de ler sobre isso, é importante, né? Então a gente surgiu a engenharia genética, que por exemplo vai falar nesse quadro aqui, que vai pegar o RNA mensageiro um pouco do encéfalo aqui, o RNA mensageiro um pouco do encéfalo ali, vai fazer uma mistura, vai fazer um gene com expressões equivalentes em ambos os encéfalos, por exemplo, para estar estudando, né? Por exemplo, esse gene só é expresso no encéfalo 1, esse gene aqui só é expresso no encéfalo 2, esse gene aqui tem em ambos os encéfalos, e aqui, por exemplo, né? É um estudo que o pessoal tá realizando, né? Então tem a questão dos camundongos também,
Alguns camundongos, eles já com essa engenharia, eles já conseguem então tirar, por exemplo, um gene de um camundongo. Por exemplo, esse camundongo vai ser o camundongo nocaute, porque um gene dele foi deletado. Deletamos uma partezinha, um trechinho lá daquele gene, pra ver, pra causar tal doença, pra ver como a gente pode tratar essa doença. E o rato é uma coisa que é muito fácil de criar em laboratório, né? Então esses camundongos podem ser utilizados para o estudo e desenvolvimento de uma doença, como X frágil, com a finalidade de tratá-la, que é o que eu falei, né? Camundongos transgênicos, às vezes então eles introduzem também um gene nos ratos, né? Então eles manipulam os animais, né, para introduzir genes e tirar genes, né, para ver o que vai ser o que vai ter, o que pode acontecer de errado, né? Que ele vai explicar então como é que ele faz a inserção de DNA exógeno. Também não é importante, eu li já, eu gostava, eu pegava e lia isso aqui para não perder nada da leitura, mas não é uma coisa que vem muito ao caso. Eles mostram como que eles injetam o DNA então no ovo fertilizado do camundongo, né? Como que ele se liga, que caminho que ele segue aqui no ovo e afins, né? Em todas essas questões, tá? Do retículo endoplasmático rugoso, que é esta figurinha aqui, ó. Aqui até o livro sugere, ó, retículo endoplasmático rugoso. E aqui a gente tem então os ribossomos ligados a ele, que fazem ele ter essa conotação de rugoso, né? Então, basicamente, para que serve esse retículo endoplasmático rugoso? Depois, então, que aqui a gente a informação sai do núcleo, com esse corte aqui e tudo mais, o RNA mensageiro ele vem para então essa parte aqui, ele se acopla aqui então nesses ribossomos. O ribossomo ele também pode ser livre, como a gente vai ver, mas então acoplado aqui o retículo endoplasmático juntamente com os ribossomos, ele vai estar fazendo o processamento dessa informação. Mas isso eu vou explicar quando chegar nessa imagem aqui, vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas basicamente já grave então esse retículo endoplasmático rugoso. Claro, não existem ribossomos apenas no retículo endoplasmático rugoso, mas também existem ribossomos às vezes pairando livremente assim, ó, por dentro ali no citosol ali dentro no citoplasma ali, né, da célula. Então, basicamente, aqui o livro ele vai dizer que o retículo endoplasmático rugoso, simplesmente retículo rugoso, ele é mais abundante nos neurônios do que na glia, justamente por causa dessa processação que é necessária, né? A gente já foi apresentado ao retículo endoplasmático rugoso por outro nome, olha só, corpúsculos de Nissel, que foi aqueles que a gente viu agora há pouco na gravação, para vocês, né, que estão assistindo agora, né? Mas, enfim, o retículo endoplasmático rugoso então é um importante sítio de síntese proteica, é ali que vai acontecer parte da síntese proteica na célula, né? E como eu comentei, nem todos os ribossomos eles ficam ancorados ao retículo endoplasmático rugoso. Vai ter ribossomos que vão estar livres, como é o caso desse carinha aqui, ó. Então, descendo um pouco mais, a gente tem... Claro, aí o livro vai trazer o que é a diferença, porque alguns são processados no retículo endoplasmático rugoso, mas outros são processados nos ribossomos livres, né? Então aqui depende, né? Depende da função que vai ter o destino da proteína, da molécula de proteína. Se essa for destinada a permanecer no citosol, ou seja, dentro da célula, aqui sem ir pro axônio e tudo mais, ela então, o transcrito de RNA mensageiro dessa proteína se afasta dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. O que a gente vai ver depois no retículo endoplasmático rugoso, ele segue pro aparelho de Golgi, e do aparelho de Golgi ele forma as vesículas que vão lá e seguem todo aquele axônio e vão lá para a área da conversação sináptica, né, do terminal sináptico, né? Mas também já vou explicar para vocês, tá? Mas basicamente aqui então, se for para permanecer no citosol, no citoplasma, ela vem nesse carinha livre. E se for para ele ir lá pro terminal sináptico e pro axônio e afins, ela então vai ser traduzida por o carinha acoplado então ao retículo endoplasmático rugoso, né? Como vocês podem ver aqui, é o retículo endoplasmático rugoso, né?
E aqui então é o ribossomo ligado a ele, basicamente nessa imagem aqui, ó. Esse carinha aqui também, ó. Então, seguindo um pouco, a gente então sabe que existem ribossomos livres, é o carinha que eu já mostrei antes, e existem os ribossomos acoplados então ao retículo endoplasmático rugoso. E a função também a gente acabou de ver. Seguindo então, a gente tem o retículo endoplasmático liso e o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi é esse rapaz aqui, esse grandão aqui. Ó. Isso aqui são as vesículas, ó, que ele libera depois com proteínas, tá? Ó, e aqui a gente tem uma aproximação também, ó, dentro da célula. Aqui a gente tem o núcleo, ó. E a aproximação, ó. Então aqui a gente tem, aqui a gente consegue ver também, ó, o núcleo, os poros, né, que é para liberação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro segue esse caminho, se liga aqui no retículo endoplasmático rugoso, e se ligando aqui vai ter a síntese de proteínas. Essa proteína é sintetizada, então segue um caminho aqui, não sei o que é feito, e é posta em vesículas. As vesículas são essas bolinhas aqui, ó. Então digamos que todas essas bolinhas pequenininhas aqui foram juntadas numa bola maior, que é a vesícula, né? E essas vesículas então, elas serão entregues nos locais adequados então do neurônio. A gente tem também o retículo endoplasmático liso. Basicamente, então, a gente pode considerar que é o... Nossa, meu lápis destrava aí, meu filho. Ó, bizarro. Enfim. A gente tem, então, o retículo endoplasmático liso também. Que o livro ele não traz uma imagem, mas leva a crer, então, que é sem os ribossomos. Vocês até, se puderem, compartilhar essa informação comigo, porque eu não sei. Eu tô dando um tiro no escuro aqui, tá? Mas basicamente então esse retículo endoplasmático liso, que teoricamente ao meu ver é sem os ribossomos, né? Ele serve então para ajustar, regular então as concentrações intracelulares de algumas substâncias como o cálcio. Então a gente sabe que é importante essa regulação intracelular, porque por exemplo se tiver muito de potássio, pode ser que não ocorra um potencial de ação. Se tiver muito de sódio, né, tiver muito cálcio e afins, então tem que ter uma regulação precisa ali para. Então essa seria uma das funções então do retículo endoplasmático liso. A gente tem a mitocôndria, que é essa salsicha aqui, ó. Isso aqui é a mitocôndria, tá? Eu tô apresentando as organelas para você, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Aqui já tem as mitocôndrias, ó. As em vermelho aqui. Aqui a gente tem o aparelho de Golgi que a gente acabou de ver, né? Junto com o retículo endoplasmático rugoso aqui. Aqui a gente tem o núcleo, que a gente também já viu. Aos poucos a gente está vendo tudo da célula, tá? A gente pode ver até aqui que tem bastante aqui, ó, os retículos endoplasmáticos rugosos, né? Para fazer esse processamento das proteínas, tá? Então, basicamente, para que serve a mitocôndria? A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, pessoal. Se não existisse mitocôndria, muitas funções não poderiam ser executadas na célula, porque muitas comunicações exigem energia, exigem essas moléculas específicas por exemplo, de ATP. Então, digamos, ó, que o livro ele vai trazer as mitocôndrias são o local da respiração celular, que é essa figura aqui, ó. Eu já vou explicar o conceito para vocês. Quando uma mitocôndria inspira, ela internaliza ácido pirúvico, que é o derivado de açúcares e proteínas digeridos. Então, ó, a gente tem aqui então essa porcaria que é a mitocôndria, esse salsichão aí. E aqui é ela, basicamente. Então, ó. Então ela inspira. E quando ela inspira, ela transforma as fontes energéticas de dietas ou de estoques, por exemplo, a gordura que tu tem acumulada, ou outras fontes energéticas, por exemplo, tu comeu bastante, né? Então ela vai pegar a proteína, ela vai pegar o açúcar e a gordura. E com esses três aqui, ó, da alimentação, ela vai transformar em ácido pirúvico. E transformando em ácido pirúvico, então ela faz uma mistureba aqui de O2 e transforma em ATP. Daí o ATP com CO2 então gera essas moléculas para gerar metabolização e gerar então a questão da respiração celular, né? Esse ciclo então ele é chamado de ciclo de Krebs, que foi o pesquisador anglo-germânico Hans Krebs que
propôs essa via metabólica. E os produtos bioquímicos desse ciclo, então, eles geram energia que por outra série de reações dentro das cristas, ela, então, resulta na adição de fosfato ou difosfato de adenosina, ADP, produzindo trifosfato de adenosina, ATP, a fonte de energia da célula. Quando a mitocôndria expira, 15 moléculas de ATP são liberadas para cada molécula de ácido pirúvico metabolizado. O ATP, então, como eu acabei de comentar, pessoal, ele é a moeda energética da célula. Sem ele, muitos processos não acontecem. A energia química armazenada no ATP é utilizada para manter a maioria das reações bioquímicas de um neurônio, que é o que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, como veremos no capítulo 3, proteínas específicas da membrana neuronal utilizam a energia gerada pela quebra da molécula de ATP em ADP para bombear certas substâncias através da membrana, estabelecendo concentrações diferentes entre os meios interno e externo do neurônio. Então, esse ATP ele vai ter proteínas que vão usar e vão trazer as substâncias, essas para mudar a concentração interna então do neurônio para estar gerando os potenciais de ação, né? Ou para estar então induzindo ao descanso da célula, né? Naqueles milissegundos ali. Um pouco para frente então a gente vai ter a questão da membrana neuronal, ele vai tratar do citoesqueleto, então vai ter os microtúbulos, os microfilamentos, os neurofilamentos, né? E aqui, pessoal, então eu já expliquei também esse conceito para vocês. A gente então vamos ver então o que tem a membrana neuronal a nos oferecer, né? Ok, a membrana neuronal ela serve como uma barreira que delimita o citoplasma interno no neurônio e exclui certas substâncias presentes nos fluidos externos que banham os neurônios. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui, então, toda essa parte cinza aqui, então, poderia ser considerada como uma membrana neuronal. Aqui fora, por exemplo, está cheio de outras substâncias, por exemplo, salinas, né? Como sódio, né? Outras... Eu sei que tem bastante sódio aqui, né? Mas, então, tendo essa membrana, essa concentração salina, essa concentração de outras moléculas, ela não consegue, esses outros íons não conseguem entrar na célula, a menos que então sejam liberados para entrar, né? Porque como por exemplo mencionado anteriormente, algumas das proteínas associadas à membrana bombeiam substâncias de dentro para fora ou vice-versa, né? Mas enfim, na verdade não tem como bombear, né? Na verdade o processo vai ser diferente, mas eu vou explicar isso para vocês, né? Então basicamente só de dentro para fora existem então proteínas, né? Outra função, então, importante característica dos neurônios é que a composição proteica da membrana varia dependendo de sua localização, seja no soma, nos dendritos ou nos axônios. Aqui o livro ele traz, então, em itálico uma parte importante, ó. A função dos neurônios não pode ser compreendida sem o conhecimento da estrutura e da função da membrana neuronal e de suas proteínas associadas. Então tem que existir a compreensão da membrana neuronal e das suas proteínas, então, para a gente estar compreendendo como é que funciona o neurônio. Dentro da membrana então neuronal vai ter a questão do citoesqueleto, como se a gente tivesse a nossa pele aqui, e na nossa pele então tem o osso que faz a composição dela, né? Então esse seria o citoesqueleto, o esqueleto da célula, né? Então o citoesqueleto ele é composto por três principais ossos, por assim dizer, mas não é a conotação correta, né? Mas, enfim, tem os microtúbulos, que são esses em verde aqui, ó, que dão a composição, por exemplo, como uma tenda de circo, né? Tem as estacas que seguram a tenda. Então, basicamente como se esse microtúbulo, o microfilamento fossem as estacas que seguram a tenda, entendeu? Que dão a composição a ela, né? Então a gente tem o microtúbulo, que é esse em verde, a gente tem o neurofilamento, que é esses azuisinhos, e a gente tem o microfilamento, que é esses em vermelho, tá? Basicamente, então, o microtúbulo ele mede 20 nanômetros, né, de diâmetro, e os microtúbulos eles são grandes e percorrem longitudinalmente, então eles atravessam todo o axônio aqui ele fala dos neuritos, né? Então a gente sabe que os neuritos é os axônios e os dendritos, né? Aqui então a parede desse tubo é composta por fios menores entrelaçados com uma corda ao redor do centro oco do tubo.
Cada um desses pequenos fios consiste da proteína chamada tubulina. Então, as proteínas que são sintetizadas na célula, elas também vão, cada um vai recebendo um destino e formando então, formando, por exemplo, como por exemplo aqui a gente vê cada coisinha aqui, cada molécula de tubulina é uma proteína sintetizada, né? Naquele processo que eu acabei de explicar para vocês. Então, todo o conjunto todo da obra, então, dessas pequenas proteínas formam então um microtúbulo, né? O processo então de união das pequenas proteínas para formar um longo filamento é chamado de polimerização. Então, polimerização é o conceito que a gente dá então para a formação então de um longo filamento. O filamento então seria o todo aqui, né? É o todo, é esse todo. Então, ela sem a polimerização não aconteceria então essa junção toda formando esse trenzão grande aqui. O filamento então ele é resultante chamado de polímero, que a gente pode então considerar isso aqui. E então também ocorre a despolimerização, então quando ocorre o outro processo, né, que ela se então a gente vai ter mais um pouco algumas situações a mais aqui, né? Daí a gente vem para o microfilamento, tá? Aqui também tem uma parte interessante, alterações patológicas em um mapa axonal, que é o MAP. É uma classe de proteínas que participa da regulação da formação e função dos microtúbulos, né? Então, alterações patológicas numa mapa axonal chamada de proteína tal têm sido associadas à demência, que acompanha a doença de Alzheimer, olha só. Então, a doença de Alzheimer pode ocorrer aqui nesses componentes, né, do citoesqueleto. Seguindo então um pouco em frente, a gente vai ter então os microfilamentos. A gente já viu a questão então dos microtúbulos. É importante ressaltar que muito do que vai do soma, dessa parte mais central aqui da célula para o terminal sináptico, ele passa justamente então também por esses microtúbulos, por exemplo as vesículas. O transporte vesicular é feito então através dos microtúbulos. Por isso que se esse microtúbulo começa a apresentar defeitos, como a gente viu aqui na doença associada ao Alzheimer, não ocorre mais a transporte vesicular aqui. Como é que tu vai fazer o transporte vesicular se a rodovia está toda trancada? Por exemplo, entenderam? Então, por exemplo, se começar a dar problema aqui, vai automaticamente desencadear problemas nos outros filamentos, como o neurofilamento e o microfilamento. Então, trancando a rodovia, não tem como então acontecer esse transporte vesicular que vai causar então que iria então para o terminal sináptico, né? Mas esse conceito de terminal sináptico também a gente já vai ver mais adiante, tá? Mas gravem isso, tá? É importante. Os neurofilamentos, então a gente tem os microfilamentos. Eu fiz algumas anotações do que é mais importante. Acredita-se então que eles têm um papel na mudança do formato celular. Os microfilamentos da actina estão constantemente sendo polimerizados e despolimerizados, como foi aquilo que eu comentei, se produz, deixa de se produzir, né? Eles estão ancorados na membrana por meio de ligações com a rede de proteínas fibrosas que revestem a superfície interna da membrana celular como uma teia de aranha. Então eles ajudam a compor essa tenda do círculo, né? Para a membrana neuronal ganhar esse formato, porque se não tivesse isso aqui ela seria toda murchinha. Não ia ter esse formato que ela tem, ela ia ser toda enrugada e... Por isso que é importante a gente também ter o nosso esqueleto, né? Porque ele é o que compõe a nossa da estruturação, né? Sem ele a gente seria só murcho, assim, um monte de pele no chão, entendeu? Então a importância então dos citoesqueleto, né? A gente tem também os neurofilamentos, só nos neurônios então que ele é chamado assim, de neuro, né? Com essa conotação de neuro. Por exemplo, um exemplo de filamento intermediário de filamento desse aqui, né? Ele é a queratina, que quando arranjada em feixes constitui o pelo. E afim, pessoal, não tem muito o que tá falando aqui do citoesqueleto, né? Mas basicamente vocês têm que ter noção de que ele é responsável então pela sustentação da célula, da membrana, e que ele também é responsável, importantíssimo, para que ocorra a comunicação sináptica corretamente e o transporte de vesículas, né? Que sem ele também, quando começa a acontecer problemas aqui relacionados à proteína tal, então a gente vê o que aconteceu, né? Acontece a questão do Alzheimer e afins. Antes então da gente dar sequência na questão dos axônios, pessoal, eu acho que é interessante trazer esse quadro, porque esse quadro aqui é bem bacana, bem legal.
que é referente à doença de Alzheimer e o citoesqueleto neuronal. Eu expliquei para vocês que quando acontece, quando esse emaranhado aqui de citoesqueletos, eles começam a ter problemas, ocorre o problema das vesículas produzidas aqui no aparelho de Golgi, elas não vão conseguir fazer esse trajeto aqui, ó, para ser levados lá no terminal sináptico. Por que não? Porque vai estar trancado aqui, eles vão começar a se emaranhar e a informação não vai mais avançar corretamente. E a informação não avançando corretamente, essas vesículas não chegando ao terminal sináptico, não vai existir a liberação correta de neurotransmissores, entenderam? Então é um efeito dominó. Causou problemas aqui, isso aqui não vai conseguir vir para cá. As vesículas não vão conseguir ir pro terminal sináptico, que é lá seguindo tipo o axônio, né? Chegando aqui naqueles, por exemplo, chegou aqui no terminal sináptico, né? Por exemplo, aqui é o axônio, ó. E aqui é o soma da célula, ó. Depois não tem as ramificações aqui, né? Os dendritos. Mas, por exemplo, ela não vai conseguir vir, porque os microtúbulos aqui tá trancado, ó. Tá trancado, trancou aqui. Ela não vai conseguir vir pra cá. Aqui com esse objetivo final aqui. Então, aqui ele vai trazer basicamente isso, ó. O Alzheimer, então, é o nome do cara, né? Olha que beleza, né? Ele deu o nome dele pra doença. Mas, enfim. A proteína tal, que é aquela proteína que eu acabei de citar antes. A proteína tal, ela normalmente funciona como uma ponte entre os microtúbulos presentes nos axônios, assegurando que eles se estendam retilíneos e em paralelos entre si, se mantendo, por exemplo, vai ter um aqui, vai ter um aqui. Isso vai ser por exemplo, eu vou desenhar aqui pra vocês, ó. Eles retilíneos, eles vão se manter assim, ó, cada um no seu cantinho, ó. Cada coluna que eu tô fazendo aqui é um microtúbulo, tá? Eles estão retilíneos, teoricamente, né, pelo desenho que eu fiz. E paralelos entre si, eles estão um ao lado do outro e a informação consegue prosseguir corretamente. Na doença de Alzheimer, então, a proteína tal desprende-se dos microtúbulos e se acumula no soma. Essa alteração nos microtúbulos causa enrugamento do axônio, impedindo o fluxo normal de informação nos neurônios afetados. Então, meio que vai, tipo, trancar, entendeu? Meio que vai dar uma baguncinha aqui e a informação ela não vai mais conseguir prosseguir. As rodovias, elas estarão trancadas para o envio das informações, entenderam? Então, mas basicamente seria isso, então. Ele vai estar trazendo uns outros conceitos aqui, algumas especificações. Se vocês quiserem pausar e ler, fiquem à vontade. Aqui a gente tem, então, algumas imagens aproximadas, tá? Também, se vocês quiserem pausar para estar lendo, né? Mas basicamente a gente sabe que tem esse processo que eu expliquei para vocês, tá? Então, indo ao axônio, o axônio ele então inicia numa região chamada de cone de implantação, que é basicamente aqui, ó. Essa parte aqui, deixa eu pegar outra cor. Essa parte aqui é o cone de implantação, tá? Tá em vermelho aqui, ó. Esse é o cone de implantação, que é uma junção, né? Nessa junção, então, começa o axônio. Então não existe retículo endoplasmático rugoso no axônio e há poucos ou nenhum ribossomos livres nos axônios maduros. Então, se não existe nenhum ribossomo, nenhum retículo endoplasmático rugoso no axônio, isso leva a crer então que tudo tem que ser feito no soma. Todo o processamento, toda a síntese proteica, então ela tem que estar ocorrendo no soma, que é aquele processo que eu expliquei antes pra vocês, que o RNA mensageiro sai do núcleo, daí ele vai lá, se liga no retículo endoplasmático, daí passa pelo aparelho de Golgi e daí forma as vesículas, né? Tem que ocorrer tudo no soma daí, não acontece no axônio, tá? Então a composição proteica da membrana do axônio é diferente daquela observada no soma. Aqui o livro ele diz, uma vez que não existem ribossomos, não há síntese proteica no axônio, tá? Todas as proteínas elas têm que se originar do soma. Os axônios então eles podem se estender menos de 1 milímetro ou podem alcançar mais de 1 metro de comprimento. Depende do uso também, né? Eles podem se ramificar, ter os colaterais, enfim, podem viajar para longas distâncias e viajar para áreas diferentes do sistema nervoso, né? Que aqui basicamente a gente tem os colaterais, ó. Ele segue para outros caminhos o axônio, né? Mas é parte tudo de um, né? A gente tem o cone de implantação aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é o cone de implantação, tá? Até o livro ele traz, ó. Cone de implantação, tá?
Então a gente tem a terminação axonal, que agora a gente chega nessa parte interessante, que é o que eu tava falando pra vocês, ó. Vamos lá, pessoal. Tá. Como que funciona a questão da terminação axonal, pré-sináptica e a questão das sinapses, tá? Aqui então a gente tem um dos neurônios, tá? A gente tem todos esses dendritos aqui, essas ramificações aqui, ó, que são os dendritos, tá? Que recebem informação de outros neurônios. E o que que acontece, pessoal, tá? Aqui a gente tem deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui a gente tem, ó, o soma, tá? É o soma da célula aqui. Aqui onde é que vai ocorrer aquela síntese proteica, que vai gerar a produção de proteínas, vai gerar as vesículas sinápticas. As vesículas sinápticas, essas que vão fazer todo esse percurso aqui, ó. Fazer todo esse percurso aqui pelo axônio, ó. A gente até consegue ver os microtúbulos, ó. Dá pra ver os microtúbulos aqui, ó. Que fazem a sustentação do axônio, né? Dessa membrana. Mas enfim, basicamente ele vai fazer todo esse trajeto aqui. Todo esse trajeto aqui, vai vir, vai passar no axônio. Nossa, era pra estar sendo umas setinhas isso aqui, tá? Mas enfim. E quando essa vesícula sináptica chega aqui, ela então vai se concentrar aqui no terminal sináptico. O terminal sináptico é isto aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor, vou pegar um vermelho. O terminal sináptico, o botão sináptico é isso aqui, ó. É toda essa parte aqui, ó, da célula. Isso aqui ela é aberta assim pra questão de ensinamento, tá? Mas ela é toda fechada assim, ó. Ela é assim, ó. Não existe uma abertura aqui, tipo um corte assim. Esse corte é pra mostrar o que tem internamente, né? Mas então a gente tem as vesículas sinápticas, que são liberadas na fena. Quando elas se abrem aqui, ó, vocês podem ver que tá liberando vários pontinhos de neurotransmissores, ó. E esse espaço aqui, ó, esse espaço roxinho aqui, ó, é a sinapse, tá? Aqui o livro ele traz também, ó, sinapse. Esse espaço aqui, ó. Essa comunicação entre aqui é uma célula, e aqui é outra já. Que já existe outra célula, tá? Já tá se comunicando com outra célula. Aí isso aqui é a fenda sináptica. A fenda sináptica, então, é esse espaço entre a sinapse, tá? Essa comunicação. Elas não são encostadas uma na outra. Existe tipo um espacinho aqui, ó. Deixa eu fazer. Aqui é um terminal sináptico de uma célula. E aqui, por exemplo, é um dendrito, tá? É um dendrito aqui de uma outra célula, tá? Deixa eu até fazer de outra cor isso aqui. Vamos pegar um verdinho aqui. Por exemplo, aqui... Nossa, mas é muito fraco essa cor. Vou pegar esse aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, então, é o dendrito de outra célula, tá? Aqui é a célula A. É o axônio A. E aqui é o dendrito, então, da célula B. Aqui, então, nessa aqui é a fenda sináptica, ó. Esse espaço entra aqui. Deixa eu pegar um marca-texto aqui. E eu vou fazer de vermelho aqui, ó. Esse espaço em vermelho é a fenda sináptica, tá, pessoal? Ali onde é que vai ser liberado, então, os neurotransmissores. O dendrito pós-sináptico, essa da célula B, ele tem, então, receptores, que a gente pode ver aqui, ó. Existem os receptores, esses buraquinhos aqui, ó, são canais de potássio, canais de sódio e canais para neurotransmissores, né? Os neurotransmissores se ligam aos canais específicos. E se ligando esses canais específicos a esses receptores, eles vão estar entrando então para dentro da célula. E assim que ocorre a transmissão sináptica então. Recapitulando. As vesículas sinápticas vêm por aqui. Elas param no terminal sináptico. Vem todo o sinal por aqui. O sinal de liberação, o sinal elétrico. O sinal elétrico então ele vai gerar uma mudança aqui na célula, no terminal axonal, e vai liberar as vesículas. Liberando as vesículas vai liberar neurotransmissores nessa fenda aqui. E liberando neurotransmissores nessa fenda aqui, eles se ligam então aos receptores. E se acoplando aos receptores, eles vão entrar na célula. E entrando na célula vai causar uma alteração nessa outra célula. E vai causar uma cascata, um efeito cascata, que vai afetando uma célula após a outra. Tudo isso muito rapidamente, em questão de milissegundos, né? Eu vou estar lendo aqui também, então, para quem talvez não tenha entendido a explicação, tá? Mas assim, o terminal axonal e a sinapse, as terminações axonais formam sinapses com os dendritos ou com o soma de outros neuritos. Então ele pode se conectar então com o soma, tá?
ele não precisa necessariamente se conectar com um dendrito. Ele pode se conectar aqui, pode se conectar aqui para liberar aqui, pode liberar aqui, pode liberar aqui. Enfim, não existe uma regra que não possa liberar ali, entendeu? Quando o impulso nervoso então ele chega à terminação axonal pré-sináptica. A terminação axonal pré-sináptica é essa aqui. Pré que remete a antes, né? Então ela é a pré-sináptica. A pós-sináptica é depois da sinapse, entendeu? Então vai vir um impulso nervoso, vai vir um impulso elétrico para cá. Quando o impulso nervoso chega à terminação axonal pré-sináptica, são liberadas moléculas e neurotransmissores das vesículas sinápticas à fenda sináptica. Os neurotransmissores ligam-se então a proteínas receptoras específicas, desencadeando a geração de sinalização elétrica ou química na célula pós-sináptica. É o que eu expliquei, né? Vai vir aqui, vai liberar o sinal elétrico, então vai dar o sinal para liberar as vesículas sinápticas, elas se abrem, e quando elas se abrem, elas liberam os neurotransmissores aqui, que vão causar alteração então na outra célula. Acho que não tem como ser mais mastigado que isso. A sinapse então é o que eu acabei de explicar, tá? Eu não sei se ele vai estar trazendo alguma coisa diferente aqui, mas eu acredito que não. Olha o que diz. Tem dois lados, pré-sináptico e pós-sináptico. Pré-sináptico e pós-sináptico. Esses nomes então eles indicam a direção habitual do fluxo de informação. Que ele vai falar então, vai explicar, vai dar os conceitos do lado pré-sináptico e do lado pós-sináptico. Ele vai falar que o espaço entre os dois é a fenda sináptica. A transferência de informação então nessa sinapse é a transmissão sináptica. Ela é na maioria das sinapses então a informação que viaja na forma de impulsos elétricos ao longo de um axônio é convertida. A terminação axonal é um sinal químico que atravessa a fenda sináptica. Então na membrana pós-sináptica esse sinal químico é convertido novamente em um sinal elétrico. Então esse sinal químico ele vai novamente ser convertido em um sinal elétrico na célula pós-sináptica, né? O sinal químico então é chamado de neurotransmissor. Diferentes neurotransmissões então são usadas por diferentes tipos de neurônios. Essa transformação da informação de elétrica para química para elétrica torna possível muitas das capacidades computacionais do encéfalo e afins, tá? Aqui então ele vai estar então falando do transporte axoplasmático, que é do axônio, então, né? Axoplasmático porque vem do citoplasma, né? Vem do soma e é transportado então através do axônio, tá? Ele vai, se vocês quiserem pausar para ler, também podem parar para ler. Vai ter uma imagem aqui um pouco mais para baixo, tá? Que vai explicar, ó. Esse então, pessoal, é o conceito que eu expliquei para vocês, tá? Do transporte de vesículas através do axônio, tá? A vesícula então formada aqui através daquela síntese proteica que eu expliquei para vocês, ela vai vir então pelo axônio, vai fazer todo esse trajeto aqui, tá? A vesícula que foi formada lá pela síntese proteica, ela é transportada pela cinesina, tá? A cinesina é como se fosse um bonecão, assim, vai caminhando. Tem até animações no YouTube, se vocês quiserem pesquisar. Ela transporta essas vesículas. Elas têm como se tivessem pernas aqui, né? É um processo bem interessante. E elas usam, então, olha que interessante, elas usam aquele microtúbulo. É como se esse microtúbulo fosse uma rodovia. E essa rodovia, então, ela serve como caminho para a cinesina estar transportando as vesículas para, então, aqui o terminal sináptico, né? O botão sináptico aqui que faz todo esse trajeto aqui, mais uma vez riscando, para vir para cá. O livro vai trazer também a questão dos dendritos, tá? Os dendritos basicamente então são esses carinhas aqui, ó. Esses espetadinhos que saem, ó. As ramificações todas aqui, ó. Isso são os dendritos, tá, pessoal? Vai ter umas imagens aqui também, mas vamos ver primeiro o que o termo dendrito é derivado da palavra grega para árvore. Olha só, então, mais uma vez, palavras gregas, a genealogia das palavras, né, se referindo à árvore. Isso é bacana para vocês aprenderem também questão de anatomia, tá? Os dendritos de um único neurônio são coletivamente chamados de árvore dendrítica ou arborização dendrítica, tá?
Os dendritos eles funcionam no neurônio de forma similar a antenas, que foi o que eu comentei. Eles captam as informações, né? Eles recebem informações de outros neurônios, então eles são pós-sinápticos porque eles recebem, e existem neurônios pré-sinápticos que então enviam a informação para eles, tá? É aquele processo que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então isso aqui, por exemplo, é um dendrito, tá? Toda essa parte aqui que tá recebendo essas informações é um dendrito, tá? Então ele é como se fosse uma antena, ele tá recebendo então os sinais de outros neurônios. A membrana dendrítica, que está sob as sinapses, a membrana pós-sináptica, apresenta muitas moléculas de proteínas especializadas chamadas receptores, as quais detectam os neurotransmissores da fenda sináptica. Então, a membrana do dendrito, eles têm então bastante proteínas especializadas, e cada uma dessas proteínas especializadas detecta um tipo de neurotransmissor ou mais tipos, né? Dependendo da função. Então tem a questão dos espinhos dendríticos, né? Os dendritos, então os espinhos são essas partes aqui, né? E que recebem alguns tipos de aferências sinápticas, ou seja, recebem sinais. Os espinhos parecem com pequenas bolsas penduradas, porque é geralmente essas bolinhas assim, ó, ao redor do dendrito, né? Acredita-se que eles isolem várias reações químicas. Alterações incomuns então têm sido detectadas no encéfalo de sujeitos com distúrbios cognitivos, quando por exemplo tu tem algum problema, ó. Esse aqui então é o dendrito de uma criança normal, ó. Olha que legal. Ele tem então, olha como é que é a organização dos espinhos. E olha como é que é a organização dos espinhos de uma criança com deficiência então intelectual, né? A gente então vai ter uma classificação, o livro vai trazer um pouco da classificação então também dos neurônios, tá? Aqui então tem uma imagem bacana também. Então aqui são os dendritos então recebendo aferências sinápticas das terminações axonais. Então basicamente o que eles fizeram aqui? Os neurônios então eles foram marcados com fluorescências verdes, então tudo que está em verde aqui são os neurônios, tá? E as terminações axonais aparecem fluorescentes em laranja avermelhado. Então tudo que está em vermelho, meio alaranjado, meio vermelho, ele é uma terminação axonal. É aquela comunicação sináptica que eu mostrei para vocês, né? Para o método que revela a distribuição de vesículas sinápticas. Então, nesse vermelho aqui está sendo ocorrendo as comunicações sinápticas e liberando então as vesículas, né? Os núcleos aparecem corados em azul fluorescente. Então, tudo que está em azul é os núcleos, né? É os núcleos. Então, o verde são os axônios, né? E em vermelho, então, são as comunicações. Olha o tanto de comunicação que está acontecendo, cara. Um neurônio pode, por exemplo, comunicar-se com vários. Não precisa ser só com um, entendeu? Então, cara, isso é fins metodológicos, né? Que a gente passa aqui de um só neurônio. Mas, ao mesmo tempo, isso está acontecendo aos montes, como vocês podem ver. Esses pontinhos em vermelho, né? Seguindo, então, um pouco em frente, pessoal. Aqui vai ter, então, classificação de neurônios, que não é muito importante, tá? Cada neurônio vai ter vários tipos de neurônios, tá? Vai ter números de neuritos. Vai falar mais uma vez sobre os dendritos, por exemplo, vai ter células estreladas, células piramidais, espinhosos ou não espinhosos. Aqui então tem aquela imagem que eu expliquei pra vocês. Por exemplo, aqui é um tipo de neurônio unipolar, tá? E aqui é bipolar, que o axônio então ele vai para os dois lados. Aqui vai só para um lado, tá? E aqui é multipolar. É um axônio, então um neurônio multipolar. Então, por exemplo, tem um axônio aqui tem dois axônios, aqui tem várias ramificações, tá? Que levam ele a ser multipolar. Basicamente, então, aqui a gente vai ter questão das glias, tá, pessoal? Apesar da maior atenção nesse capítulo ser dada aos neurônios, justificada pelo estado atual do conhecimento, alguns neurocientistas consideram a glia como o gigante adormecido da neurociência. De fato, seguimos descobrindo que a glia contribui de maneira muito mais importante para o processamento das informações do sistema nervoso central do que tem sido considerado ao longo da história. Apesar disso, então, as evidências elas continuam indicando que a glia contribui para a atividade neural, principalmente oferecendo suporte às funções neuronais. Sem a glia, então, a gente percebe que o sistema não funcionaria corretamente.
A gente tem uma célula estrelada aqui então, né? Aí a gente tem então uma célula piramidal, porque lembra uma pirâmide, né? E aqui estrelada porque vai para vários lados, então são os vários tipos de neurônios e células, né? Então eles são baseados, a classificação é baseada então na estrutura da árvore dendrítica, tá? Que nem eu comentei, aqui é piramidal porque remete a uma pirâmide, né? Ele começa, a base dele é mais larga e vai estreitando, entenderam? E aqui então, porque é, como eu comentei, diverge para vários lados, né? Então, a gente tem os astrócitos, por exemplo, as células gliais, tá? A gente tem a glia formadora de mielina, daí chega essa questão dos oligodendrócitos. Eu acho que aqui vai explicar até uma parte interessante, que é a bainha de mielina, tá? A bainha de mielina eu já vou explicar para vocês o que que ela é. Mas basicamente vem a glia então forma a mielina, tá? Essas células gliais formam as camadas da membrana que fazem o isolamento dos axônios. Então a gente sabe que a mielina, então a bainha de mielina, ela faz o isolamento, tá? Bom, e seguindo, pessoal, basicamente então a gente viu referente às bainhas de mielina, tá? A gente tem aqui então, ó. Isso aqui então, para que serve essa bainha de mielina? Essa bainha de mielina, ela serve para facilitar a transmissão, tá? Ela serve para facilitar a transmissão de sinais elétricos, tá? Porque, assim, digamos que o livro ele até traz um exemplo de uma mangueira, tá? Aqui eu não sei se ele vai comentar sobre isso, tá? Mas é basicamente, então, como se fosse tivesse uma mangueira. Digamos que o axônio é uma mangueira, tá? Ela é cheia de furos. Essa mangueira é cheia de furos. Para facilitar a transmissão da água da torneira até o fim da mangueira, você vai certamente passar fita isolante. E passando a fita isolante, a água vai parar de sair aos montes. E parando de sair aos montes, você vai conseguir sair mais água lá no fundo da mangueira, onde é que termina a mangueira. E tu vai conseguir transmitir mais rápido, não vai ficar vazando tanta água, entendeu? Assim é o axônio, então. Para isso que serve a bainha de mielina, ela serve tipo como um isolante, entendeu? Porque aqui a gente sabe que é tudo aqui fora essa é uma solução aqui rica em íons, por exemplo, como sódio. E aqui tem o módulo de Ranvier, então, que ele vai fazer a condução saltatória, tá? De uma parte para outra. Ele vai, por exemplo, aqui então vai ter vários canais de sódio e potássio, tá? Para fazer essa regulação. Entra sódio, sai potássio, a célula aumenta a questão do... me fugiu a palavra, pô. Mas é a questão de eletricidade dela, então. Quando entra o sódio e sai o potássio, ela gera mais um potencial de ação e mais uma vez acelera a condução. E geralmente axônios que são longos e não tem essa bainha de mielina, eles geralmente têm uma transmissão mais lenta. É mais lenta a transmissão. Isso aqui então é para gerar uma transmissão mais rápida. Mas a gente ainda vai estar vendo isso mais pra frente, pelo que o livro aqui comenta, tem um capítulo específico para falar referente então a bainha de mielina, tá? A gente vai estar vendo isso pra frente, tá? Então tem questão do módulo de Ranvier que eu comentei, né? Que é onde é que insere a bainha de mielina e afins, tá? Pessoal, o livro basicamente ele encerra por aqui, tá? Esse capítulo eu tentei dar uma agilizada aí no final, porque ele é bem longo o vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo e daí não fica tão legal de assistir também, tá? Mas para quem quer aprender não interessa, né? Tá? Vai assistir da mesma forma, tá? Então aqui também tem aquilo lá que a gente viu de remoção de genes para fazer camundongo knockout, que expressa um gene que não expressa outro gene. Só que vocês podem até ler, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas eu não vou estar me aprofundando nisso também. Então basicamente a gente então viu que tem outras células também do sistema nervoso e afins, tá? Então pessoal, o livro ele traz então considerações finais, tá? Vai falar um pouco aí de basicamente como que funciona todo o sistema, né? Basicamente então falando, eu já várias vezes acho que eu não preciso explicar de novo o que aconteceu aqui. Por exemplo, da formação de vesículas, da questão
da síntese proteica também, isso tudo é muito importante, tá? Isso vai ser mais importante ainda mais para frente pra gente estar entendendo. Se a gente não entender a síntese proteica que eu expliquei pra vocês, não tem então como vocês terão dificuldades também pra entender os conceitos futuros. Mas pessoal, da minha parte era basicamente isso, então eu acredito que eu consegui trazer um conteúdo bem diversificado, explicar um pouco pra vocês aí. Qualquer coisa vocês podem estar pausando ou até baixando o PDF, é bem de fácil acesso aí pra encontrar na internet, só Neurociências Desvendando, procurar PDF aí que vocês encontram, tá? Eu não expliquei todos os conceitos porque eu quis trazer o que eu considerava mais importante, porque tem muita coisa que eu gastei energia pra estudar e que hoje eu vejo que não foi útil, que não é usado tanto assim, tá? Isso é uma coisa que se você quiser se aprofundar, quiser fazer um mestrado ou algo do tipo, talvez você possa precisar, mas a gente que quero passar o básico aqui, pelo menos pra vocês, é isso que eu tô trazendo, os conceitos principais, então, tá? Então eu espero que tenham curtido aí a aula e a gente nos vemos então na próxima, tá? No próximo capítulo. Vamos até ver o que nos aguarda no a membrana neuronal no repouso. Esse aqui também vai ser um tema bem complicadinho de trazendo, tá? Mas a gente nos vemos então na próxima, tá? Valeu, tchau!